Falando agora em apoio brasileiro, do governo brasileiro a ditadores, vamos para uma pauta que essa daqui ela chega a ser engraçada de tão perigosa. Senhor Geraldo Alckmin estava do lado do líder do Hamas, o dono do Hamas, tá? Vamos dizer, o presidente do Hamas. Hamas foi chamado de partido político pelo Lula, tá? O partido Hamas, pouquinho antes desse cara ter sido morto pelas forças, pelo Mossad, né, as forças israelenses. Né? Então, o suposto vice-presidente da República, no seu Geraldo Alckmin, ele foi enviado para representar o Brasil na cerimônia de posse do presidente eleito do Irã. Presidente eleito. Eleições, mas não pode com o Massoud Pezeshkian, acho que é esse o nome, em Teherã na terça-feira. Ele estava no país quando Ismail Haniyeh, o líder político do grupo terrorista Hamas, foi morto. Assim como Alckmin, Haniyeh tinha se deslocado ao Irã para participar da posse, né, do presidente. Quanto ao fundo, políticos estavam gritando morte à América e morte a Israel. O senhor Geraldo Alckmin estava lá fazendo exatamente o que eu não entendi, né? Vamos ver o vídeo do senhor Mauro Vieira, nosso chanceler, né, comentando tudo isso aí. O chanceler explicou a nota emitida pelo Itamaraty logo depois do ataque iraniano na noite de sábado. Ela foi feita à noite, às 11 da noite, quando todo o movimento começou, e nós manifestamos o temor de que o assunto, o início da operação, pudesse contaminar outros países. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes. No comunicado do fim de semana, o governo brasileiro não condenou a ação iraniana e se limitou a dizer que vê com grave preocupação os relatos de envio de drones em direção a Israel. Temos um print aqui também, né? Um print para a gente comentar de como que esse pessoal, né, tá sempre dessa maneira isentona, né? Onde já se viu, né? Ó, líder político do Hamas, assassinado no Irã, teve 3 de seus filhos e 4 netos mortos em ataque israelense em abril, né? Gostei desse gesto na mão, né? Tem gente aqui no Brasil que está sendo chamado de supremacista branco por causa disso, né? Uma coisa que todo mundo faz o tempo todo. Fala lá, Fabi. Difícil, né? Mas assim, eu preciso também levar para o tom da piada, porque, meu Deus do céu, né? Acho que eu já fiquei muito brava com vários assuntos, inclusive esse nós falamos. Se você não assistiu, também assista o Bradock Show à noite de ontem, porque está bem elucidativo. Mas essa questão é o seguinte: vocês imaginam se Geraldo Alckmin está com aquelas meias de criança mimada, né? Aí no meio desse povo, será que ele foi fazer isso? Será que ele fez essa graça? Colocou aquelas meias coloridas ridículas que ele usa? Né? Porque assim, você tem que sustentar a sua personalidade num ambiente desse, já que foi. Será que ele falou aquelas bobagens assim? Será? Gente, o pior de tudo é que a gente tem imagens de Geraldo Alckmin com o kippá, né, de judeu, na igreja católica, ele se diz católico. Qual é que é desse homem? Né, eu acho que as pessoas estão pegando muito leve, falando O André, o senhor Bolsonaro, ele quase foi preso por dormir na embaixada da Hungria quando o Brasil está vivendo um período de exceção, né? Assim, a Hungria não pode, agora Irã do lado do Hamas, do lado do cara da Jihad Islâmica, do lado de toda essa galera aí, não tem problema, né? Mas assim, a Fabi tá bem indignada, eu quero colocar mais um vídeo aí que é da Fabi, da própria Fabi que postou no Twitter, né? Bastante indignada também, vale a pena ser visto, ó. Aí depois o senhor Geraldo Alckmin daqui a pouco vai visitar Nova York, né, todo pimpão, falando, nossa, não, mas eu sou o homem da democracia porque eu fui para a esquerda simplesmente para combater o nazista Bolsonaro. Você sabe o que eu acho pior de tudo isso? Sim, o que é mais desprezível, mais indigno, é que eu nem acho que o Alckmin seja esse cara que vai lá e acredita na pauta e é um radical, tipo o Celso Amorim, que acredita realmente no que tá falando, tipo o José Dirceu. O pior de tudo é que ele é mais indigno do que os radicais de verdade,
Sabe aquele sujeito empolado, cujo horizonte de eventos é aquela superfície de gentilezas do bom dia e do por favor, e que não tem profundidade moral de se indignar, e por não ter profundidade moral de se indignar com esses sujeitos, não é nem que ele seja a favor dos sujeitos. Eu ia você até complacente com ele, não é nem acredito que o Alckmin seja alguém que acredite nessa causa da jihad islâmica e da morte de Israel e da morte dos Estados Unidos. É que eu acredito que ele está tão na superfície dos relacionamentos humanos, que ele já não tem mais capacidade de um juízo de valor moral aprofundado, ele não é mais capaz de se indignar. Então ele consegue frequentar esses ambientes como ele vai tomar um chá das 5, como ele vai tomar um cafezinho na esquina. Eu lembro de uma frase dele tirando sarro do Bolsonaro quando acabou as eleições, que ele contou um episódio que o Bolsonaro chegou para ele e falou assim: Alckmin, por favor, não deixe o Brasil virar comunista. E ele contou isso de uma forma jocosa, né, tirando sarro do presidente. Ele falou: eu nem acredito que o Brasil haja comunismo no mundo. Então, Alckmin é esse sujeito que não acredita em nada. E tudo que ele desconhece, ele não acredita. E como ele desconhece muitas coisas, ele não acredita em muitas coisas que existem. E está ali desfilando, sem entender direito o contexto geopolítico internacional que está. É deprimente. Então, o pior tipo de sujeito é o sujeito que adere à maldade não por convicção, mas pela prostituição da própria alma, entendeu? Eu acho, nesse aspecto, Alckmin muito pior do que todos esses outros radicais de verdade. E aí fica aquela pauta, né? Mas radical era a política externa do governo Bolsonaro, que tentava se alinhar ao Ocidente e não a esses países radicais de verdade.